Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós? A Vitória teve um acidente de carro em 2012 e passou 12 dias em coma. Ela chegou a ter o óbito dela anunciado pelo médico e ela tentou gritar desesperada, avisando que estava bem, mas não a escutavam. Depois de pouco tempo, ela chegou a ter uma outra EQM, quando ela foi levada para um outro lugar. Vamos conhecer a história dela? Bom dia, Vitória. Muito obrigado por você aceitar, compartilhar a sua história, a sua experiência de quase morte com as pessoas que acompanham o canal Afinal, O Que Somos Nós. Por favor, se apresente e nos conte sua história. Prazer, Carlos. Eu sou a Maria Vitória Rui Salles. Sou carioca, mas já moro aqui em São Paulo há algum tempo, São Paulo e Santos. Foi em 2012, né? Eu sofri um acidente de carro na Grande São Paulo, em Perus. E dali, imediato, eu saí dali, eu acredito que eu estava consciente. Primeiro impacto. E o meu maxilar veio até o meu umbigo. E ali eu não vi mais nada. Eu tive 12 dias na UTI, né? E uma coisa assim que depois que eu acordei foi muito marcante, porque eu tive certeza, né, que o médico tinha dado óbito para os meus pais, para meus dois pais, que eu fui criada com meu avô paterno e o meu pai. E eu me via naquela maca cheia de aparelho, né? Eu não esqueço. E eu e meus pais gritando ali, tinha mais algumas pessoas, tipo a minha mãe que já havia falecido. Minha mãe estava ali, dentro da sala comigo, e eu gritava para chamar a atenção dos meus pais, e ele gritava, eu gosto de falar que eu fico emocionada, que eu gritava para ele que eu estava ali, que eu estava viva, que eu queria que ele me visse. E ele não me via e ele gritava, mas eu olhava, eu me via ali deitada naquela maca. Era como se fosse duas Maria Vitória, sabe? Aquela coisa assim. Eu olhava para mim e eu estava ali em pé. E aquilo me dava... Eu não entrava em pânico porque eu estava ali deitada, porque meu corpo estava ali, era eu que estava ali. Eu tinha certeza disso. Ali não me deixava, eu ficava tranquila, eu estava tranquila ali. Eu ficava no desespero porque meus pais não me escutavam. Meus pais não me escutavam, eu batia neles assim, num vidro, numa parede. Era vidro, porque era muito transparente. E eles não me ouviam. E em seguida, a minha mãe, que já havia falecido, a minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos, então... Eu não tenho muita lembrança delas física, né? Mas eu sei como que ela é, totalmente, porque eu já vi algumas vezes. Você já tinha visto sua mãe? Antes do acidente, sim. Não física, espírito. E o que acontece? Ali naquele momento que eu via o meu corpo ali, e eu gritando para os meus pais... que eu estava ali, né, que eu estava viva, e não precisava ele gritar, porque eu estava diante dele ali. Eu encostava meu rosto naquele vidro diante dele, ele não conseguia me ver. Era como se fosse uma parede de vidro entre eu e o meu pai. Você sentia essa parede? Não, mas aquilo separava a gente. Aquilo separava a gente. Mas você não encostava, né? Não, eu batia como se eu estivesse batendo nele, mas aquilo evitava que a gente se... Então você sentia um contato com Sentia. Por isso que eu dei a palavra vidro. Porque era transparente, a gente conversa, eu falava e ele gritava. Pra mim não ir. E eu falava, tô aqui. Quando eu me olhava, eu não ficava triste, eu me vendo ali, naquela maca, cheia de aparelho, tal. Eu ficava triste porque meus dois pais não me ouviam.
Mas em seguida eu vi que na minha concepção, ali, naquele momento que eu estava vivendo, era um médico. Chegava aquele homem, um senhor, mas eu não recordo muito o rosto dele, enfim. E ele tirava tipo um cabelo que estava tipo assim no meu rosto, ele puxava assim o cabelo assim do meu rosto, e eu falava pro médico, eu falava, por que meu pai não me escuta, doutor? Eu falava, por que ele não me escuta? Ele pediu para mim ter calma, calma. Mas eu não quero ter calma, eu quero que ele me escute, eu tô aqui. O médico estava com a mão no meu corpo ali na cama. Esse médico que não era de existência física. Não era. E ele conseguiu tirar algum cabelo de fato? Não. Eu falo cabelo, é como se você tivesse deitada e alguém viesse e afastasse algo do seu rosto. Entendeu? Entendi. Carlos? Era como se eu tô aqui e alguém viesse e retirasse, passasse a mão. Eu ali, eu imaginei que fosse um cabelo, na minha consequência carnal, hoje, eu diria que seria um cabelo. E por que você disse que ele era médico? Porque ele estava todo de branco. E antes do meu pai gritar ali, antes de eu me ver fora, tinha vários médicos ali dentro me examinando. Eu via. É muito engraçado. Mas eu via vários médicos como se fosse uma grande equipe. Nenhum deles de existência física? Não, nenhum. E todos de branco? Todos. E eu estava ali, eu via eles, eu deitada, eu via que eu estava ali em pé e eles ali. Isso antes desse encontro com meu pai, né? Que eu não tive encontro com meu pai, foi um desencontro ali. Esse médico que estava do meu lado, com a minha mãe, que eu sabia que ela era minha mãe ali, o médico pedia para mim ter calma, e minha mãe não falava nada, ela só me olhava, tipo, com aquele olhar bem sereno, tipo, e eu acordei, tipo, não vi mais aquela cena, meu pai gritando, foi como se eu tivesse dormido. Eu não lembro de ter deitado de novo, eu não lembro. Terminou aí a experiência? Terminou aí. Após não sei quantos dias depois, eu fui pro quarto e eu olhei pro meu pai, eu falei, por que você não me viu? Comecei a cobrar, claro. Só que nessa situação, eu falei pro meu pai, eu vi a mãe estava aqui, né? Meu pai ficou com medo, porque meu pai fala que eu sou aquela bruxinha do bem, porque eu sempre falei coisas assim meio sem nexo pra ele, né? Tipo, quando meu avô faleceu, meu tio antes do meu avô faleceu, eu vi o meu tio no momento que meu tio estava indo. Foi uma coisa muito assim, eu estava em casa, eu sempre morei sozinha, desde os meus 18, quando eu saí do Rio, fui para São Paulo, fui estudar. Eu sempre morei em república, aluguei lugar e fui morar só, sempre só. E aí o meu tio, eu lembro que eu estava em casa, tomei banho, estava atrasada para ir para a escola, para a faculdade. E quando eu estou saindo, eu encontro meu tio assim na porta, do quarto para a sala. Ele olhou assim para mim, eu falei, tio, o que você está fazendo aqui? Você não avisou que vinha? E sumiu. Eu liguei pro meu pai, falei, pai, o tio tá bem? Não, filho, eu ia te ligar, o tio acabou de falecer. Isso aconteceu antes da sua experiência? Antes da minha experiência. Do meu avô foi depois que meu avô faleceu. A minha experiência foi em 2012, meu avô faleceu em 2014. Então, normalmente eu via essas coisas, tipo, eu via minha mãe, coisa que eu não conhecia ela. E então eu sempre tive essa coisa, mas eu achava que era coisa de tipo, esse meu tio que faleceu, ele falava assim, Marcos, falava pro meu pai, a Vivi é muito mimada, a Vivi pode estar criando situação onde quem morre vai vir falar pra ela que um dia vai embora, para. Falava assim pro meu pai, né?
E isso sempre aconteceu. E eu nunca comentava, só comentava com meu pai e com meu avô. Mais pro meu avô, que ele era mais... Eu tinha mais liberdade, digamos assim, de falar sobre. Nesse período da minha experiência, quando eu voltei pro quarto, eu tinha feito enxerto e deu rejeição. Deu rejeição ali mesmo e eu peguei uma infecção e passei mal e voltei, né? Que eu estava com o pé aberto, o rosto totalmente cheio de pontos. Eu peguei uma infecção e voltei para UTI. Essa experiência foi péssima, porque eu fui num umbral. Você teve, então, a segunda experiência de morte relacionada ao mesmo acidente? Ao mesmo. Eu fui num umbral. É umbral que fala, né? Me defina o que é esse umbral. Eu acredito que seja aquela... Como é que ele era, esse lugar? Vaporoso, horroroso, o fim de tudo. Tenebroso, uma coisa assim... Mas em que situação que isso aconteceu? Você estava na UTI? Eu estava na UTI e eu lembro que chegaram alguém ali, eu deitada, e falaram assim pra mim, tu tem que ir comigo. Aí eu olhava assim, eu falava, mas eu não... Você estava consciente? Não, eu estava em coma. Ah, você... Eu voltei de novo pra UTI, eu voltei a ser entubada, fiquei em coma. Porque eu peguei uma infecção generalizada. Então induziram coma? Induziram coma. E aí, após o quê? Uns 5 dias que eu tinha saído de um... Como que eu posso dizer? De uma pós-morte. Tá. Eu tive uma infecção generalizada devido aos enxertos, a cirurgia, porque eu estava usando gaiola, eu estava... Enfim, fui morta. Eu lembro que eu estava deitada lá, com os meus saía assim, eu me via, só que eu estava muito feia lá, eu estava muito feia naquela cama, muito feia, eu me achava feia. Você de novo vi meu corpo. Só que dessa vez eu não estava deitadinha, quietinha, como eu me via primeiro, eu estava muito feia, eu estava totalmente desfigurada, eu estava totalmente cheia de dreno, digamos, que era realmente, mas como se fosse uns ferros varando o meu corpo de um lado para o outro. E aí essa pessoa, ela me chamou, ela falou assim, vamos, levanta, vem comigo. Aí eu levantava aquele monte de ferro no meu corpo, só que eu olhava para a cama, eu falava, mas a Vitória está aqui. Ela, vem tu comigo, deixa a Vitória aí. E era eu. Era eu. E eu saía. Naquilo já não era mais aquela pessoa que estava comigo, aquela pessoa adulta, assim, eu não sei distinguir. Eu lembro que depois de uma certa passagem, tipo uma coisa que eu... Tipo sabe esses poços que tem muito interior? Que eu vou para interior e cada vez que eu vejo aquilo vem na minha mente, eu não chego perto. Tinha aqueles poços cheios de tipo espada, assim, uma coisa. Só que uma criança, eu não vi o rosto dessa criança, só sei que era uma criança. Ele falava, eu vou com você. Não tenha medo, eu vou com você. E era um lugar horroroso, tipo... Sabe quando uma cidade toda, as casas, tá tipo água e fogo, bichos, carros pegando fogo, parede caindo, uma coisa assim impressionante. Eu tive lá e eu andava ali. Eu lembro que nitidamente falando agora para ti que era uma coisa tão pavorosa que eu chegava a ficar num abismo, tipo uma coisinha bem fina aí embaixo, aquele monte de fogo, um monte de água suja, com casa vindo, tudo junto, e aquela criança aqui do meu lado. Eu falava, a gente vai cair. Eu falava para ela, a gente vamos cair. Ela, não vai não. Eu falava, mas eu vim aqui buscar quem, pelo amor de Deus, por que tu me chamou? Aí ela falava, você vai saber. E eu procurava ali, mas eu não conseguia chegar a lugar.
Sabe quando você anda e tudo parece tudo igual quando você entra dentro de um, como que fala? Labirinto? Um labirinto que não tem saída, só vê estrago, tudo quebrado, tudo fogo, tudo muita água suja, mato, pessoas gritando, pessoas enormes, não é pessoas como nós, pessoas enormes, sem cabeça, sem braço. Eu falava assim, mas a gente tá onde? Eu perguntava para essa criança, a gente tá onde? E eu com medo de sujar a minha roupa. É engraçado, nítido. Eu tinha medo de sujar minha roupa, porque eu tava com uma bermudinha meia branca, creme, sei lá. E eu vou sujar minha roupa nessa água suja. Ela, calma, não vai acontecer nada, calma. E dali, quando eu saía fora daquele, que não era um labirinto, era uma cidade meia labirinto, era uma cidade mesmo. Eu respirava assim, aí a criança falava assim para mim, que eu não sei dizer se era menino, se era menina, não sei dizer que era uma criança. Ele falava, eu acho que está na hora de você voltar. Eu falei, mas quem eu vim procurar? Eu perguntava, quem eu vim procurar? E aí vinha a imagem do meu avô. Ainda bem que a minha mãe não está viva, senão ela ia ficar chocada. O pai da minha mãe. Eu não tive convívio com ele. Ele não me aceitou quando eu nasci, por causa da minha mãe. Minha mãe tinha leucemia, essa coisa toda que já vem de outra história. E aí o que acontece? Eu ali, quando eu falava, mas eu tenho que ir, porque eu tô deitada. Eu falava para a criança. Aí ele, vai dar tempo. E eu não via mais essa criança, eu só sei que eu não lembro também quando eu voltei, eu não lembro quando eu entrei no quarto, eu não lembro. Acabou eu saindo dessa cidade pavorosa. E ali, quando vinha a imagem do meu avô, eu falava, eu tive no umbral. Eu falava pra criança. Aí ele, sim, você esteve no umbral. Mas ela, quando falou isso, vocês estavam ainda? Estavam. Quando a gente saímos dessa cidade podre, suja, fogo, sujeira, fezes, muita sujeira, muita morte, tudo isso. Quando nós saímos, era como se fosse um muro que passasse. Ali uma coisa e aqui outra. Quando eu falei assim, mas eu tenho que ir, eu vou chegar atrasada. Eu falava, não vai dar tempo. Aí eu falava para essa criança, e essa criança assim, ela não saía do meu lado. Eu falava, mas eu tive no umbral? Aí ela falava, sim, tu estivesse no umbral. Aí saímos dali, eu não vi mais essa criança, acabou. Poucos dias, 15 dias, 20, não lembro também, saí do coma, vim pro quarto. A primeira visão que eu tive, foi muito engraçado. A primeira visão que eu tive quando eu cheguei no quarto, que o médico falou, você tá bem, né? Teus pais estão aí, você tá ótima, você vai pro quarto. Eu falei assim, ai doutor, que legal. Quando eu olhava pro médico, esse médico era bem novo. Eu olhava pro médico, veio lembranças dele no meio daquela multidão que estava comigo no quarto. Você se lembra dele no meio daqueles que não tinham corpo físico? Sim, lembro. Isso quer dizer que você estava vendo simultaneamente pessoas com corpo físico e pessoas sem corpo físico? Porque aí, quando ele chegou falando para mim que eu ia pro quarto e que meus pais estavam felizes porque eu tinha saído, que eu sou forte e que eu estava bem, que eu estava me recuperando bem, mas eu estava toda dura, né? Cheia de fisicamente mesmo, né? Quando eu voltei pro quarto, eu perguntei pro meu pai. Eu falei, pai, sabe esse médico que me trouxe? Assim mesmo, né? Eu fui falar baixinho por causa do, né? Ele falou, não, filha, quem te trouxe foi uma médica. Trouxe da UTI para o quarto? Para o quarto. Ah, e você viu o médico que não era daqui? Literalmente operando. Quando eu olhava assim para ele, veio ele na minha lembrança. Total. Aquele médico novo, bonito, sabe?
uma pele bem rosada, clarinho. Aí eu olhei assim, eu falei, esse médico tava lá comigo. Ele, olha, você tá forte. Ele falava comigo. Ele falava. Ele, você é forte, seus pais estão super felizes. Você vai sair dessa, tá vendo? Você tá ótima. Ele falava assim pra mim, com aquela plaqueta na mão, você vai pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, a primeira coisa que eu perguntei pro meu pai, que eu ia falar pro meu pai, que quando eu estava em coma, eu a vi. Era isso que eu ia falar. Eu falei, sabe aquele médico novinho que me trouxe? Ele, não, filha, não foi o médico que te trouxe, foi uma médica. Eu falei, não, eu falei com o médico agora. Foi um médico. Ele, não, filha, quem te trouxe foi a médica. E falou o nome da médica. E aquilo mais bagunçou minha cabeça. E eu não vi mais aquele médico, que eu fiquei internada quase 3 meses. E eu não vi mais aquele médico ali. E aquilo passou, saí do hospital. Só que, Carlos, após essa experiência tal, que eu fiquei boa, muitas coisas começaram a acontecerem. Você disse que na segunda experiência de quase morte que você teve, você, quando pensou em quem você estava buscando, veio a imagem do seu avô. Sim. Você chegou a algum lugar? Não, eu não cheguei a algum lugar. Eu cheguei nesse lugar pavoroso. Mas você não chegou a ver o seu avô? Não. Você não resolveu nenhuma situação? Não, nada. Nada, eu só andei ali naquele lugar horroroso. E essa criança, você desconfia quem ela seja? Não sei. Não, infelizmente, ou felizmente, enfim, não, eu não desconfio, porque eu não vi o rosto dessa criança. Na primeira experiência, todas as pessoas que você viu, elas tinham feições humanas? Tinham. Era seres, tipo homem e mulher, tipo a minha mãe que estava ali, que eu sabia que ela era minha mãe. E você via como você está me vendo? Estou te vendo. Só que ali naquele momento eu não tinha... Eu não separava vivo e mortos, eu não separava. Porque tanto que a minha mãe já estava morta. E ela para mim era uma mulher normal, era minha mãe, estava ali, estava cuidando de mim. E simultaneamente você via o quarto do hospital, você via as pessoas físicas também? Não, a única que eu consegui ver, mas não consegui tocar, que elas não me ouviram, eram meus pais. Você estava nesse momento no quarto de hospital ou estava em algum outro lugar? Eu estava no quarto. Eu estava ali no quarto, junto com o meu corpo. Meu corpo estava ali na maca e eu estava aqui em pé, do lado. Era como se houvesse 2 Vitórias ao mesmo tempo, uma deitada e uma em pé. E eu olhava, eu me via. Só que aquilo não me chocava, eu não ficava triste. Tá, quando você teve a primeira experiência e antes da segunda, você já tinha a lembrança de ter passado pela primeira experiência? Não. Como é que veio essa lembrança das 2 experiências? A primeira experiência, quando eu saí do quarto, que eu saí da UTI, que eu cheguei no quarto, que eu olhei pro meu pai, eu lembrei já assim, rápido, tipo, por que é tanto que eu perguntei pro meu pai, né? Eu falei, por que você não me escutava? Eu gritei tanto para você me ouvir. E eu via um monte de amigos meus que tinham ido me visitar, que eu já podia receber visita. E aí o meu avô, meu pai, né, falava assim, não, ela não pode se emocionar, não pode comentar, não pode falar, paraná, essas coisas de parentes. E eu falava, eu só queria perguntar por que vocês não me escutavam, se eu estava ali. Aí depois foi que eu fiquei a saber que o médico tinha dado o óbito para o meu pai. Falou, olha, a Maria Vitória é só questão de desligar o aparelho, porque... Os berros dos seus pais foram por causa disso? Foram. Aquele desespero dele bater, assim, eles se abraçavam, meus pais se abraçavam.
gritavam que não, que não, que... E eu escutava nitidamente a voz do meu pai falando que eu não podia deixá-lo agora. Essa voz da pessoa que falou com Bem, bem suave. Você escutava a voz normalmente? Não, eu não escutava aquela voz. Na sua Era cabeça? que vinha aqui, ó, vinha. É tipo, agora a minha mãe, quando ela falava assim, a minha mãe me olhava, tranquila. Ela me não olhava. falou nada? Não, o médico falava calma. Eu não escutava a voz dele falando, tipo, eu tô escutando o som da minha voz. É como surgisse no interior do É, seu corpo. calma, calma. Ele mandava eu ter calma. E se ele repetia repentinas vezes, calma. Uma pergunta que se faz normalmente, as pessoas que passam por uma experiência de quase morte, é se elas acham que tudo isso possa ter sido uma alucinação. Não. Por que não? Ou um sonho? Não. Alucinações não, porque quando você está em coma, você não pode ter alucinações. Você não pensa. Você está induzido. Você está dopado. Não podia ser uma alucinação, porque na saída da UTI para o quarto, eu encontrei com um dos médicos. Não podia ser uma alucinação. Ao médico que levou você para o quarto. O médico que me levou para o quarto. Alguma coisa que você viu do quarto, ali como seus pais se abraçando, você confirmou com eles se eles fizeram isso mesmo? Algumas coisas sim. Por exemplo, você se lembra de algum? Por exemplo, que quando o médico deu a notícia para o meu avô que eu tinha tido morte dos órgãos, tal, enfim, o meu avô estava só no hospital. E aquela cena que eu vi os dois gritando foi em casa. Esse é um dado novo. Você estava ao lado do seu corpo no hospital. E essa cena que eu vi meus pais se abraçando, se cobrando, que eu não tinha que ir, não podia ir, porque eu era muito jovem, porque isso, foi em casa. Então você viu dois locais ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. No meu entendimento, naquele exato momento que eu estava ali diante do meu corpinho ali, eu achava que meu pai estava ali, que era essa parede, que eu achava que era esse vidro, que separava a gente, que eu gritava. Eu falei, eu tô aqui. Mas meus pais estavam em casa. Depois foi que meus pais falaram, não, filha, essa cena foi em casa. Mas eles confirmaram a cena? Em casa. Foi tão engraçado, porque o médico não só estava ali no momento que o médico deu a notícia pro meus pais. Pro seu avô? Pro meu avô, sim. Antes, a minha sala estava cheia de médicos. Todos não desse mundo? Nenhum. Porque eu conseguia entender o que eles falavam entre eles, sem falar. Então você escutava tanto os médicos sem falar, quanto o seu pai com o seu avô? Sim. E da mesma forma, o som... Diferente. Como é que era essa diferença? O som do meu pai, eu escutava a voz, dava para mim escutar a voz do meu pai, a voz, própria voz do meu pai, do meu avô se abraçando, não vai, essas coisas. Desses médicos, da minha mãe não, porque minha mãe não conseguiu falar, ela só me olhava. Ela ficava com aquele semblante bem sereno, olhando para mim. E eu falava, fala para ele que eu tô aqui. E ela só me olhava. Os médicos, eles falavam um pro outro, e eu sabia. É muito estranho, né, falar. Só que aí você não escutava a voz. Mas eu sabia que eles estavam falando. Como se houvesse um outro meio de comunicação. Um outro meio. Algo eu entendia. Tipo, ela tem que se acalmar. Isso eu entendia nitidamente. Quem falava isso? Um dos médicos, alguns médicos, ela tem que se acalmar. Mas um deles falou diretamente para você? Falou direto. Mas isso aí,
quando esse médico falou para mim, fica calma, ele estava sozinho comigo. Você consegue colocar uma ordem nisso? Uma ordem. Eu estava na sala, como se eu estivesse ali vendo, e a minha sala estava cheia de médicos. Cheia de médicos. E eu olhava assim para um, para o outro, e eles andavam ali dentro, cheio de médicos. No momento em que os meus pais, eu, de cara com meus pais, eles em pânico, e eu falando que eu estava ali, que eu não morri, acorda. Só havia um médico e a minha mãe. E esse médico era que falava para mim, calma. Interessante que você viu os seus pais abraçados, mas você não viu o momento em que o médico contou para o seu avô. Não vi. Não vi. Eu só sei que, depois que eu saí tal do quarto, que eu fiquei no quarto, saí dali, vim para casa, e eu falei pro meu avô. Eu falei, que aconteceu isso e isso, né? Falei isso pro meu avô, meu pai, ele olhou para mim, ele, não, filha, tem algo errado. Teu pai desmaiou, teu pai nem conseguiu chegar lá. Esse abraço foi aqui, em casa. Falei, mas eu vi você lá, eu vi vocês dois se abraçando, gritando. Falei, não, filha, você viu sim, mas foi aqui. Você, na segunda experiência, conversando com essa menina, você perguntou sobre o umbral. Eu pergunto a você, isso é uma palavra que você se lembra de ter dito para ela? Eu me lembro. Durante a experiência? Foi. Eu perguntei para ela. Por isso que eu guardei esse nome. Aí eu falava, quando a gente saía, que era como se fosse uma coisa impressionante. Ali aquela coisa horrorosa, e aqui a cidade, nossa cidade, vai. Você então tem uma lembrança do que estava para cá do muro? Porque você disse que quando você saiu desse umbral, era como nitidamente. se você tivesse passado por um muro. Era, nitidamente. Desse lado de cá do muro... Era tranquilo, nada, não lembro de nada, só sei que era tranquilo. A tranquilidade que dava foi quando essa criança falou pra mim, uma criança não lembro, bem criança. Eu cheguei assim pra ela, eu falei, eu tô atrasada. Atrasada pra... Não sei. Ela falou, não, você não está atrasada. Isso quando eu saí. Eu falei assim, eu falava pra ela, isso é umbral? Eu estive no umbral? Ela, sim. Você esteve no umbral. E as pessoas que você via lá, as deformadas, que faltavam membros... Algumas eu conhecia, outras não. E eram figuras todas humanas? Algumas. Outras eram tipo bicho mesmo, bicho com corpo de gente, cabeça de cobras, de cavalo, tinha muitas girafas, aqueles, sabe, cabeção humano. E eu me encostava, tipo, tem uma travessia, é tão engraçado que, cortando um pouco, tem uma travessia em São Paulo, ali no viaduto do Chá, embaixo. Tem. Aquela passarela. Aquela passarela, que é tão engraçado que lá, era uma vez eu passando ali no viaduto do Chá, ali naquela passarela embaixo, eu lembrei. Falei, do umbral? Lembrei. Eu não sei o que me levou, mas eu lembrei. Eu passando, aí eu olhava assim, eu via aqueles moleques ali, né, e tal. Eu falei, nossa. Aí eu lembrei. Eu falei, coisa louca, deixa pra lá. Enfim. Mas era coisa absurda. Tipo, ser humano, eu conheci pessoas, tipo, pessoas que eu já tinha visto pessoalmente. Tipo, eu tô vendo você. Eu tô vendo você. E eu vi essas pessoas lá. E elas viam você? Não me viam. Ninguém viu você? Ninguém me viu. Só a menina. Em que momento que apareceu essa menina? Quando eu saí dessa sala,
que era uma pessoa adulta que estava ali, que me chamou. Vamos? Eu falei, eu não posso. E você sentiu a transição dessa sala para o umbral? Sim. Como é que foi? Sim, quente. Como é que foi? Você estava numa sala e de repente... Eu estava numa sala e eu falava assim, a Vitória tá aí. Eu falava para essa... Já era uma pessoa maior. Eu falava, a Vitória tá aí. Ela, vamos, é rápido. Quando eu passava, eu dava de cara com um lugar quente e já tinha essa criança. Aí a criança falou, eu vou com você. Essa primeira pessoa que você falou era mulher ou homem? Não consigo sala. distinguir. Não consigo distinguir. E quando ela falou para você, você estava ao lado do seu corpo Tava. deitado no quarto do hospital, na UTI. Eu não sabia se ali era uma UTI, eu sei que meu corpo estava ali. E você não sabe então onde você estava ali? O que você estava Naquele vendo? momento, não. Não sabia. Eu só vi o meu corpo feio, cheio de ferramentas, que eu não estava com aquilo. O meu corpo normal não estava com aquilo. Eu estava assim, estava com gaiola, estava com enxerto, estava toda cheia de inflamação, porque eu tinha pego uma infecção. E eu estava em pé, e quando ela me chamou. E quando eu saí dali, deixando a Vitória ali, ela já era uma menina, uma criança. E você já não tinha medo da morte? Não tenho. Tenho pavor. Você tem pavor da morte? Pânico. Ainda hoje? Não modificou nada? Nesse sentido, não. Me explica um pouquinho sobre isso, porque é uma surpresa. E é engraçado. A morte, eu vejo a morte como fim. Mas Mesmo que no fim desse fim comece uma outra história. Venha uma outra etapa. Mas a morte, ela é o fim. É como se você estivesse escrevendo um livro e desse sua última, né? Fechou a capa. Pode vir outros livros. Mas aquele livro está fechado, já foi, acabou ali. Com a sua experiência e outras da sua vida, você acha que começa uma nova história? Começa. Acredito. Acredito muito, porque a partir do momento que você reencontra pessoas que já foram, a partir do momento que você deita e você sente que você não está só, mesmo você sabendo que fisicamente você está só, é que há algo. Eu acredito sim que após esse fechamento que a morte chega, eu acho que se abre uma outra etapa. Mas mesmo assim você tem medo dela? Tenho, porque o desconhecido me assusta. Mesmo com essa experiência, você ainda acha muito desconhecido o que vem? Acho. Porque o que eu vivi, eu já sei, eu já passei. Incluindo o umbral? O umbral, eu já passei. Já fui. Já fui, já visitei. Não sei se amanhã, enfim. Acho que vai depender muito das tuas obras, do que tu faz, do que tu deixa, do que tu deseja, do que tu, né, semeia, enfim. O desconhecido, o que eu não sei o que possa, isso me assusta. A morte é o fim de um capítulo chamado Vida. Ela é o fim do capítulo chamado Vida. Pós-morte, tem muitas coisas para se viver. E de que forma que mudou a sua compreensão das religiões? Que eu acredito que não há vários deuses. Há um que é aquele que você acredita nele. Você quer dizer que, no fundo, cada um faz a sua leitura particular de um mesmo Deus? De um mesmo Deus. Então você sentiu que existe uma estrutura? Além do nosso... como uma estrutura organizada ou interconectada? Sim, com certeza. E você Sim. se sentiu ligada ao protegida, em certa forma. Quando essa criança me levou naquele lugar, eu senti-me protegida. E você teve alguma sensação de pertencimento a um todo? A uma Não coisa daquele maior? mundo, mas do espaço. Eu tinha certeza que eu fazia parte daquele espaço, mas não daquele mundo ali. Daquelas coisas, daquelas gigantescas girafas, humanos enormes, pedras,
rios, águas, fogos. Eu não pertencia àquilo ali. Mas eu fazia parte daquilo tudo. Qual seria o seu recado para as pessoas? Eu diria que Umbral não é lugar legal, nem que se dê outro nome. Mas o ambiente não é legal. A experiência que eu tive não é legal. Mas foi bom, porque eu já vivi. Então, se falando de maldade, não, longe de mim, eu não quero. O que você não quer? A maldade, de fazer maldade, de desejar maldade, de sair atropelando as pessoas. E eu acredito que tudo isso está dentro desse conjunto que eu estive lá. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, o que é muito, muito prático. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?